15 de agosto, agora são 19 horas 33 minutos, estamos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ao meu lado, Álvaro Damini. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite, Janice Santos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aí pelas diversas plataformas da NGTV. E a gente já começa pedindo para o pessoal aí seguir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube. E o pessoal também que nos acompanha pela Coprel TV, ajude a divulgar o canal, que nós aparecemos aí todas as noites, Janice. Na verdade, nós estamos crescendo aos pouquinhos. Os comentários já não são mais vamos ao programa, vamos ao contraponto, o nome já está na cabeça das pessoas. Sabe que eu estava a gente fica feliz com isso, né, Janice? Estava em Sarandi com meus pais no fim de semana, minha mãe disse, leve isso aqui para o contraponto. Olha só, viu? Então o nome já vai ficando conhecido e essa história cada vez também mais conhecida. Muito obrigada, Álvaro, por essa nossa parceria juntos aqui. Sabe que é recíproco, né? O agradecimento é... Obrigada. Vamos lá. Bom, hoje, Álvaro Damini, vamos falar sobre tradicionalismo, uma cidade que respira tradição, uma cidade que leva o nome dos gaúchos aí além fronteira. Pensa em Passo Fundo, pensa na questão tradicionalista. Por muito tempo, né, quem é de fora de Passo Fundo como nós, a gente ouvia o Passo Fundo tchê. Tu te recorda disso? Sim. Eu me recordo quando era criança, lá em Davi Canabarro, Passo Fundo tchê. Aí você lembra da praça, que tem a cuia, aí você lembra do parque de rodeios, que tem aquela bota, enfim. Nós temos alguns parlamentares que têm um carinho especial por essa questão tradicionalista. Verdade. E hoje nós temos um deles conosco. Por favor, apresente, então, o nosso convidado. Vamos lá. Está conosco hoje Evandro Meirelles, ele que é vereador aqui de Passo Fundo e tem uma atenção muito especial ao tradicionalismo e também aos bairros da cidade e vai nos contar o que ele está cuidando neste momento, para que está sendo dirigida a atenção dele neste momento aqui em Passo Fundo. Boa noite, vereador, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Janice Santos, Álvaro Damini e essa plateia maravilhosa da NGTV, né? Norte Gaúcho. Que prazer imenso e estar aqui nesse programa maravilhoso, né? Contraponto, né? Estar aqui relatando as nossas principais ações, trabalho desenvolvido junto à Câmara de Vereadores, sendo o representante da população passofundense. Hoje a nossa cidade com mais de 207 mil habitantes, a sexta economia do nosso Rio Grande do Sul, a quarta cidade mais gaúcha a gerar emprego. Então, assim, a nossa cidade que nesse mês de agosto completou aí 166 anos de emancipação política, uma terra pujante, então nos orgulha muito estar ali representando e fazendo o nosso trabalho como legislador, votando e aprovando projetos que impactam e mudam a vida dos nossos passofundenses. Muito bem. Vereador, especificamente nessa área que a Janice falou do tradicionalismo, a gente sabe da sua atuação. Como é que é trabalhar dentro da Câmara? Porque você tem que atender os interesses de todos os passofundenses, mas tem aquele pessoal que é mais linkado com o tradicionalismo, né? É possível agir, criar circunstâncias dentro do próprio Poder Legislativo para conseguir contemplar esse público? Sim. Bom, contar um pouquinho da minha história, por que tradição gaúcha? Isso já vem de família, né? A gente gosta muito, parte da minha mãe, da família Schaefer, a gente gosta muito de cultuar a tradição gaúcha, até meu bisavô foi tropeiro, né? Tropeou muito, levou muito gado até Sorocaba, São Paulo, e hoje para nós cultuar a tradição gaúcha já vem no sangue, né? E como vereador agora defender essa bandeira no parlamento. Então, já fui patrão de entidade tradicionalista, sou narrador de rodeios, né? E hoje, lá na Câmara de Vereadores, o nosso trabalho que é defender esse segmento que tem um valor cultural, preservar a cultura do nosso Rio Grande, a história do nosso pago, também a questão social, que nós sabemos que hoje tem muitos segmentos aí que levam para outros caminhos. A tradição gaúcha tem uma doutrina, que é preservar a família, valores morais. E a outra eixo também, que aqui cito para vocês, é a questão econômica. Hoje nós temos muitas pessoas que sobrevivem da tradição gaúcha. Vamos contar aqui da parte campeira, temos muitas hospedarias, cabanhas produzindo cavalo, médicos veterinários se formando, agropecuárias vendendo rações, casas de artigos tradicionalistas vendendo pilcha, vendendo bota, chapéu,
Também temos na parte artística muitas invernadas artísticas, né, onde contratam os seus intérpretes, são vestidos confeccionados, gerando emprego, renda para as nossas costureiras, sapateiros. Então, assim, há uma infinita profissões que sobrevivem da tradição gaúcha, sem contar os nossos fandangos, né, nossos grupos musicais, mercados que ao redor de CTGs, né, aqui quando acontece algum torneio de tiro de laço, os mercados, comércio ao redor ali faturam bastante, né? Então, assim, ó, a tradição gaúcha hoje gira muito, né, a economia, gerando emprego e renda. Então é uma das coisas que a gente defende. Por exemplo, aqui vou citar para vocês: Parque de Rodeios da Rosalândia, em torno de 20 a 22 eventos. Passam no parque por ano em torno de 60 mil pessoas, né? Então, o que é? É um fomento ao turismo, né? São pessoas que vêm dos 4 cantos do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná. Já teve pessoas da Bahia que vieram participar de torneios de tiro de laço aqui. Então, e a nossa cidade é conhecida como a cidade da cultura gaúcha. Então, para mim é um orgulho, uma satisfação defender a tradição gaúcha no Parlamento Municipal. É interessante, Álvaro da Minha, essa sua pergunta, porque remete justamente a essa questão de segmentar aquele ponto em específico que o parlamentar vai conseguir tratar. Verdade. E dá para ver que ele tem paixão por isso. Esse já é o seu segundo mandato, vereador. Como é que foi na primeira experiência? Como é que foi ir para esse caminho político? Porque você também é empresário na cidade. Sim, hoje sempre digo que a minha profissão é cabeleireiro, radialista e narrador de rodeio. E no último dia 5 agora me formei em Direito, sou bacharel em Direito. Parabéns. Também. Obrigado. Então, assim, lá em 2016, quando resolvi de concorrer, né, eu olhei para os meus bairros. O bairro onde eu me criei, o bairro Záquia, o bairro onde eu moro hoje, São Luís Gonzaga, o nosso meio tradicionalista. E a gente via que esses dois bairros estavam desassistidos pelo poder público, faltando representatividade, alguém que reivindicasse, né? Esgoto a céu aberto, escolinha, educação infantil chovendo dentro, né? Nós com falta de espaço no ambulatório lá do bairro São Luís Gonzaga. Então eu botei meu nome à disposição e em 2016 me elegi na primeira, com 1.425 votos. Né? E ali, junto com o prefeito Pedro Almeida, onde fui vereador da base, junto com o prefeito, fizemos um ótimo trabalho nesses dois bairros, né? Levando canalização, levando urbanização, escolinha de educação infantil, isso lá no bairro Záquia. Depois no bairro São Luís Gonzaga conseguimos inaugurar uma das maiores unidades básicas de saúde de Passo Fundo, né? Fechamento da quadra de esportes da escola São Luís Gonzaga, onde tem como diretor a Frane, né, irmão do Álvaro, né, e aqui já quero parabenizar o trabalho do nosso diretor, faz um excelente trabalho para as crianças da nossa São Luís Gonzaga, e várias outras coisas, né, tubulação entupida, desentupir tubulação, sinalização de trânsito, né, reivindicação para mais médicos nas unidades básicas de saúde. E assim fizemos um ótimo trabalho junto com o prefeito Luciano Azevedo nesses dois bairros e também alguns outros bairros da nossa cidade, né? Porque a gente se elege, mas é vereador toda, da cidade toda. Mas, claro, a gente se identifica mais com aquele reduto que mais acreditar em nós, votar em nós, onde nós fizemos mais votos, né? Então a gente fez um ótimo trabalho. E vem 2020, vem a reeleição. E aí vem aquele, né? Eu que nunca tinha passado por uma reeleição, e daí participei dessa reeleição de 21 vereadores, 14 foi embora, 7 se reelegeram. Desses 7 que se reelegeram, o único que aumentou a votação, Evandro Meirelles. Né? Então, assim, eu fiz 1.609 votos, me elegi muito bem, né? E agora estou indo no segundo mandato, seguindo com o mesmo trabalho que foi, né, no primeiro, mas agora junto com o prefeito Pedro Almeida, né, que é um prefeito também novo na política, né, digo assim, eleito, né, num cargo como foi, né, porque ele já era antes da política, mas como secretário, né. Então agora ele como prefeito, né, dando atenção especial aos nossos bairros, principalmente para a tradição gaúcha também, porque ele também tem a vertente na tradição como cantor, né, como artista. Então estamos aí fazendo um ótimo trabalho, né, frente à nossa cidade, como eu já disse no início do programa, que é uma terra pujante que está crescendo cada vez mais. Esse segundo mandato teve um plus também, porque no ano anterior fosse presidente da Câmara de Vereadores. Isso de alguma forma
mudou a sua concepção enquanto vereador, estando à frente dos demais? Como é que foi essa experiência enquanto presidente da Câmara? Olha, assim, Álvaro, estamos fazendo uma política simples, humilde, de coração, né? E quando fui eleito presidente, né? Que as eleições é no início do mandato, que orgulho, né? E quando tomamos posse, foi uma posse totalmente atípica das outras. Foi uma posse que eu tomei de a cavalo, né? Com mais, eu disse assim para mim, quando me elegi, eu disse para os meus colegas vereadores, eu quero tomar posse de a cavalo, nem que eu venha sozinho, mas eu dei um berro no alto da coxilha, veio mais de 100 cavaleiros junto comigo. Linda. Foi lindo na Avenida Brasil, né? Nós chegando no Paço Municipal de a cavalo ali, e os meus colegas me dando posse, e daí tivemos à frente, né, do Legislativo no ano de 2022, com muito orgulho, com muita responsabilidade, né, fazendo com que os projetos tramitassem dentro dos prazos regimentais com agilidade, porque a gente sabe que os projetos, sendo votados o quanto antes, vão melhorar a vida das pessoas, porque os projetos impactam lá a vida das pessoas, né, fazendo a gestão de 20 vereadores, de 20 gabinetes, junto com um quadro de funcionários, né, que a gente também faz a gestão. Então, fizemos aí, e no final do ano ainda sobrou dinheiro no caixa para devolver para o Executivo, que foi mais de 5 milhões de reais, né, que a gente conseguiu economizar e fazendo uma boa gestão. Essa posse a cavalo só acontece aqui em Passo Fundo, né? Por isso que é uma cidade que se destaca tanto. Essas criatividades, que eu chamo, né, uma palavra tão bonita que é a criatividade, vocês têm, parabéns. E uma campanha que foi feita em meio à pandemia, Álvaro, então vale muito essa reeleição dele, sinal que gostaram do seu trabalho, parabéns mesmo. Vereador, obrigado pela sua presença, a gente vai deixar as portas da NG aqui, da NGTV abertas, para que retornem outras oportunidades, para a gente falar sobre projetos específicos. Hoje conseguiu dar detalhamento sobre as ações que foram executadas ao longo desse período enquanto legislador, mas daqui a pouco tem aquele projeto específico que está lá no gabinete, que está sendo projetado e a comunidade merece ter conhecimento. Então, aqui nós temos esse espaço livre para a gente poder conversar sobre assuntos assim também. Eu que fico muito grato, Janice, Álvaro, a toda a equipe aqui, né, da NG TV, por essa oportunidade de nós estarmos conversando com essa plateia maravilhosa, né? E a gente está relatando aqui. Então fizemos aí uma introdução, com certeza iremos voltar aqui novamente para relatar os nossos principais projetos, né? Ações frente ao Legislativo, e dizer que é um orgulho, uma satisfação estar na Câmara de Vereadores, ser a voz do povo passofundense, e também dizer aqui que o gabinete do vereador Evandro Meirelles está de portas abertas para qualquer reivindicação, sugestão ou ideia. Porque política se faz de que forma? Ouvindo as pessoas para vir para o gabinete, para ir para o plenário, para ir para uma votação, para ir para uma tribuna, algum projeto ser aprovado para melhorar a vida das pessoas. Então, muito obrigado e vida longa aí ao contraponto. Gostei muito. Muito obrigada. Joia, obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência com mais um assunto aqui no Contraponto. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados
os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Estamos de volta ao vivo com o contraponto desta terça-feira. Já conversamos no bloco anterior com o vereador Meirelles Duarte. Vamos, nesse bloco, Janice Santos, falar sobre um assunto que eu sei que é muito caro para você, né, que é a questão que é muito vinculada também ao agronegócio, né, esse motor da economia não só gaúcha, mas também brasileira. Você me conhece bem, Álvaro Damini. Eu sou uma defensora do agro e do turismo. Eu acho que são os dois setores que sustentam o PIB brasileiro. Aconteça o que acontecer, o turismo, de uma forma, ele se sobressai e o agro nem se fala. É uma coisa espetacular. Aqui em Passo Fundo nós temos uma entidade que está à frente, né, dos interesses dos produtores rurais, e é com o presidente dessa entidade que nós vamos conversar a partir de agora, Carlos Alberto Fauti, presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo, e também presidente da ProSoja do Rio Grande do Sul. Boa noite, bem-vindo aqui ao programa, Fauti. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice. Boa noite. Um prazer, em nome do Sindicato Rural, vir conversar com vocês. Primeiramente, agradecermos a acolhida. Estivemos prestigiando um evento na sexta-feira, a convite do Álvaro também. Muito obrigada, Álvaro. Muito obrigada, Fauti. Estava maravilhoso. Quem pôde ir, pôde desfrutar de um grande momento. Nós temos aqui em Passo Fundo 220 associados ligados ao sindicato. Como é que está hoje a realidade, principalmente ligada à soja, que é uma das principais atividades aqui da nossa região, e como é que está o comportamento deste novo perfil de agricultor diante destas safras? Fauti. Janice, realmente o Rio Grande do Sul, nas últimas 4 safras, teve 3 safras frustradas, né? Só que a nossa região aqui, Passo Fundo, é um microclima, assim, que sofre menos com os períodos dos verões secos, né? Então, o estado teve regiões que colheu nas 3 safras que deu frustração, entre 5 a 20 sacos por hectare, um pouco mais, né? Aqui, a região de Passo Fundo, a produtividade sempre é melhor, né? A nossa região vai de 35 até 60, mesmo nesses anos aí de frustração.
teve perda na cultura do milho, mas no soja, pelo menos o produtor empatou na sua atividade, né? Teve regiões aí, a região das Missões, a região da fronteira, que o prejuízo na agricultura de verão foi muito grande. Bem, falte até para parte do nosso público, o espectador, que às vezes não conhece de fato o papel que o sindicato tem. O que dá para falar para esse público que eventualmente não conhece as ações do sindicato? Como é que é a atuação, enfim, as bandeiras que vocês têm, a atuação, por exemplo, do sindicato, ela é não só Passo Fundo, mas é regional também, né? Nós temos envolvendo 8 municípios, né? Pontão, Ernestina, Passo Fundo, Mato Castelhano, Gentil, Ciríaco, Davi, e tem mais aqui próximo de Casca, tem mais um município, né? São Domingos do Sul. São Domingos do Sul também, e Gentil, né? O senhor esteve à frente já do sindicato há 2 décadas atrás, viveu uma outra realidade. Nós falávamos antes que naquele momento estava sendo inserido no Brasil o papel da transgenia, que foi tão complexo naquele momento, com tantos prós e contras, e a gente ficava um pouco dividido. Hoje, como é que é tudo isso, estar ainda à frente de uma instituição novamente, com uma outra perspectiva, com uma outra maturidade também, né? A gente aprende muito em 2 décadas, e aí você sempre teve essa sabedoria com os agricultores, mas como é que é hoje, diante também de uma outra realidade com relação aos transgênicos? Olha, Janice, quando lá no início dos anos 2000, o transgênico era proibido, né? O produtor que trouxe de contrabando da Argentina, do Uruguai, ele se sentia quase como um criminoso, né? Que estava lá plantando escondido na sua propriedade a semente, que sabia que reduzia os seus custos e que havia o controle de ervas daninhas que não se conseguia mais controlar com os produtos convencionais. E os produtos transgênicos, o controle era perfeito. Então, de hoje para aquela época, uma época que foi muito difícil, né? Uma briga em que o governo do estado tinha um secretário de agricultura que dizia que transgênico era a semente da morte, né? E conseguimos passar em 2003, com a pressão de todos os produtores quase plantando aqui no Rio Grande do Sul, foi o estado pioneiro pela ligação próxima com a Argentina e o Uruguai, o que obrigou em 2003 o governo a assinar a medida provisória 113, né? Legalizando o transgênico, né? E hoje o transgênico é plantado no Brasil inteiro. Eu acho que mais de 90% do soja transgênico, do milho, do algodão, né? Hoje o algodão é uma grande cultura aí de exportação e é transgênico também. Então a transgenia até hoje não se vê nenhum mal efeito, né, adverso de saúde, de meio ambiente na questão dos transgênicos, qualquer efeito negativo, né? Hoje já tem outras culturas, o trigo transgênico está aí para entrar no mercado, frutas, enfim, vários segmentos que têm facilidade de controle de ervas daninhas, de doenças, de praga, né? Associadas também, muitas vezes, à agricultura biológica, que é uma coisa que também está muito forte hoje. Hoje está muito desenvolvida essa tecnologia em países como China, Japão, tem muita pesquisa de controles biológicos, tanto em hortaliças, frutas, como a nível de lavoura, né? Falte, o sindicato ele tem esse papel de defender os interesses dos produtores, e a gente sabe que sempre tem uma atenção muito grande para as políticas públicas, seja do governo estadual, do governo federal. Como é que vocês têm avaliado essa situação atual dos governos do estado e do governo federal com relação ao agronegócio? Olha, o governo do estado, né, já está no 2º mandato, né, um governo que tem nos ajudado, né, até agora o governo do estado no programa aí de meio ambiente, de FEPAM, da questão de reservação de água, de irrigação, ele tem no seu projeto ampliar essa questão, né, do produtor ter segurança para plantar, porque o estado do Rio Grande do Sul, em termos de área, a nossa área física do Rio Grande do Sul é o estado que mais tem água no Brasil em proporção à área de terra e água.
A Amazônia é onde tem o maior volume, mas é o maior estado do Brasil. Agora, o Rio Grande do Sul, a parte de água, né, de rios, a parte hidrográfica é muito grande. E nós usamos 1% da nossa água hoje, né, na agricultura. Tem países que usam 80%, né? Então, tu vê o potencial que nós temos para produzir com segurança, né, especialmente em regiões onde tem mais dificuldade, né? Nós usamos muito forte no arroz irrigado, né? Mas a cultura de sequeiro, soja, milho, trigo, é muito pouco usada a irrigação, né? Até pelas dificuldades de uso de água. Por exemplo, tem as barragens hidrelétricas, não se pode usar a água das barragens, né? A reservação é bastante complicada. A preservação também. A preservação, as APPs, né, são complicadas. Usar as APPs para fazer a reservação de água, hoje é proibido ainda, né? Então, tudo isso a gente está tentando modificar. Agora, o que nos preocupa hoje é a nível nacional, né? A questão, assim, ó, o produtor hoje, a segurança no direito de propriedade, né? Isso é uma coisa que está lá na nossa Constituição, né? O direito de propriedade, como é na Constituição americana, é na Constituição brasileira o produtor ter o direito da sua propriedade, tanto urbana como rural, né? O produtor tem que ser dono, o morador na cidade tem que ser dono, tem que ter a sua documentação e ter validade, né, jurídica. Então o produtor tem a insegurança jurídica de invasão de terra. A questão hoje na nossa região aqui é muito forte, no nível do Brasil também, que é a questão do marco temporal, né? A questão indígena, né? Hoje, cada índio brasileiro tem 250 hectares para ele, né? Quer dizer, tem mais área indígena aí de reserva do que a área agrícola do país, né? Então, tu vê, nós estamos numa pequena área produzindo 320 milhões de toneladas de grãos, né? E ainda temos mais 50, 60 milhões de hectares para abrir. Nós produzimos em 45, 50 milhões, nós temos o dobro para produzir ainda, né? Já é o celeiro mundial, imagina com essa... Hoje nós somos o maior produtor de soja mundial. A tendência em 10 anos passar os Estados Unidos na produção de milho. Somos os maiores negociantes de carne, né? Carne suínos, aves e carne bovina, né? Agora está abrindo o mercado, Japão e outros mercados novos que estão abrindo, né? E a tendência nós somos o celeiro do mundo, né? Hoje a China vai ser o país que vai vender a indústria, né, a parte de industrialização. A Índia vai vender o conhecimento e a tecnologia. E o Brasil vai ser o país que vai sustentar a alimentação do mundo em carnes e grãos. É o grande país que tem potencial e tem área, e tem tecnologia, e tem gente para trabalhar para o país se tornar a maior potência mundial em alimentação. Só para tu ter uma ideia. Eu tive numa palestra esses dias, num evento, que a Europa, quando se faz um evento de agricultura, o produtor, o palestrante disse, o produtor tem que sair lá na Europa do cemitério para ir no evento. Nos Estados Unidos, o produtor é aquele produtor já que sair com a sua bengala para ir para o evento. E aqui nós estamos num evento de 600 pessoas, onde 80% eram jovens de 20 a 35 anos. Então, a juventude do Brasil agrícola está voltando para a sua propriedade. Que houve uma preocupação em certo momento com isso. E voltando com escolaridade, curso superior em administração, agronomia, veterinária, sim, com formação. Preparados, né? Preparados. E a tecnologia hoje que nós temos no mundo, né, tem aqui no Brasil. O maquinário, os insumos, os conhecimentos. Nós temos a nossa Embrapa aí e outras entidades, mas especialmente a Embrapa, né, que foi quem fez explodir o celeiro do Centro-Oeste, né, e que vende tecnologia para o mundo todo hoje. Muito bem, uma aula, né, Janice? Que orgulho, né, do FAUT, do nosso Brasil, aí exportando o setor primário com tanto domínio, com tanta técnica, com tanta paixão pela agricultura. Parabéns e muito obrigada por essa entrevista enriquecedora. Eu que agradeço, né? Obrigado, viu, Fauti? Vamos te convidar a outras oportunidades também para estar conosco aqui. Com prazer a gente vem aí conversar com os amigos. Eu insisti bastante com ele, viu, Janice? Ele só não veio semana passada porque passou por um processo cirúrgico, né? Mas gentilmente atendeu a nossa solicitação essa semana. Nossa, ele precisa voltar, Álvaro. É um assunto que ele domina muito. Tirar os pontos para vir, né?
Está muito bem, não sei o Que que fez, mas está bacana. ótimo, graças a Obrigado, Deus. Fauti. E assim nós encerramos a edição de hoje do Contraponto. Retornamos ao vivo amanhã, às 7h30 da noite. Até lá. Boa noite. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a